somos todos sumérios? A origem esquecida do mundo moderno. Antes de Roma, antes do Egito, antes mesmo das grandes pirâmides serem erguidas no deserto, existiu um povo que mudou para sempre a trajetória da humanidade. Os Sumérios. Um nome estranho, esquecido por muitos, mas que talvez defina quem nós somos até hoje. Eles criaram a escrita, inventaram as cidades, construíram templos e impérios, e com isso, deram início a algo que jamais poderia ser desfeito: a civilização. Mas será que isso foi um avanço ou o início de uma prisão invisível da qual nunca mais escapamos? Neste vídeo, vamos viajar até a Suméria, o berço da humanidade urbana, e tentar responder a uma pergunta inquietante. Será que, no fundo, ainda vivemos no mundo que os sumérios criaram? Quem foram os sumérios? Por volta de 4000 a.C., no sul da Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje fica o Iraque, surgiram os primeiros assentamentos permanentes que o mundo já viu. Ali nascia algo inédito: a vida urbana. Os sumérios fundaram cidades como Ur, Uruk e Eridu. Lugares com ruas, casas de tijolos, canais de irrigação, zigurates gigantescos, templos que tocavam os céus. Mas o que levou um povo caçador-coletor a abandonar a liberdade dos campos para viver em cidades apertadas, sujeitas a impostos, guerra e hierarquia? A resposta pode estar nos próprios deuses sumérios, a invenção dos deuses e do poder. Para os sumérios, os deuses exigiam ordem, e para servi-los, era preciso organizar a vida humana. Os templos tornaram-se os centros econômicos da cidade, locais onde se armazenava grãos, se distribuía comida, se decidiam leis. O rei não era só um governante, era o representante dos deuses na terra. Aqui nascia o primeiro Estado, e com ele uma nova forma de vida: a vida sob o controle de uma administração centralizada. Foi o preço da civilização, um preço que pagamos até hoje. A escrita, o começo da história e da burocracia. Talvez o maior presente ou maldição dos sumérios tenha sido a escrita. A necessidade de registrar os bens do templo fez nascer a escrita cuneiforme, sinais gravados em tabuletas de argila. Mas atenção, os primeiros textos não falavam de poesia ou filosofia. Falavam de contabilidade, de listas de impostos, de quantos sacos de cevada deviam ser pagos ao templo. Ou seja, o que nos fez registrar a história pela primeira vez não foi a arte, foi a administração, a burocracia, o controle. Sem os sumérios, talvez nunca tivéssemos inventado o recibo fiscal, nem a novela, nem o romance, nem o e-book. Tudo começou ali: a roda, a irrigação, o tempo medido. Os sumérios também nos deram a roda, não como brinquedo ou transporte, mas como instrumento agrícola e de guerra. Deram-nos o sistema sexagesimal, a divisão do círculo em 360 graus, a hora em 60 minutos, o minuto em 60 segundos. O próprio tempo que rege nossa vida nasceu ali, e mais. Eles criaram sistemas de irrigação que transformaram o deserto em campo fértil. Mas junto com isso, veio a dependência da natureza domesticada. O homem deixou de viver com a terra e passou a controlá-la, ou quem sabe, a ser controlado por ela. O lado sombrio: guerras, desigualdade, escravidão. A cidade trouxe segurança e fartura? Nem sempre. Com o surgimento do excedente agrícola veio a cobiça, a guerra, o exército. As primeiras batalhas da história foram travadas entre cidades sumérias. Surgiu também a desigualdade. Os textos sumérios já falam de senhores e escravos, de ricos e pobres, de castas e privilégios, de dívidas impagáveis que levavam famílias inteiras à servidão. Talvez tenha sido esse o preço oculto da civilização: a liberdade trocada pela segurança, o igualitário trocado pelo hierárquico. O eco sumério no mundo moderno. Hoje vivemos em megacidades. Trabalhamos para sistemas burocráticos, seguimos leis, pagamos impostos, contamos o tempo em horas de 60 minutos. Escrevemos,
Registramos. Controlamos. Soa familiar? Talvez o mundo que conhecemos ainda seja, em essência, um mundo sumério, mesmo que os nomes tenham mudado, mesmo que os templos tenham virado bancos, mesmo que os reis tenham virado presidentes. No fundo, a lógica é a mesma: ordem, controle, produção, registro. Será que realmente nos libertamos da cidade que Uruk começou a construir há 6.000 anos? O mistério do fim. Por volta de 2000 a.C., os sumérios desapareceram. Não se sabe ao certo por quê. Guerras, mudanças climáticas, catástrofes naturais, mas seu legado sobreviveu. Os acadianos, babilônios, assírios, todos herdaram sua escrita, seus deuses, seus costumes, e esses costumes chegaram até nós. Os sumérios se foram. Mas o mundo sumério talvez nunca tenha terminado. A civilização é uma invenção brilhante, mas também é uma armadilha. Os sumérios criaram a cidade, a lei, a escrita. Inventaram o Estado, a burocracia, o tempo contado. Deram à humanidade ferramentas para prosperar, mas também limites dos quais nunca mais saímos. Hoje, enquanto olhamos para os celulares, lemos contratos, seguimos relógios. Talvez estejamos vivendo uma versão sofisticada da velha Uruk. Será que ainda é possível imaginar um mundo fora dessa lógica? Ou a aventura suméria moldou para sempre o que significa ser humano? No fundo, somos todos sumérios? Se essa reflexão despertou algo em você, se você também se pergunta de onde viemos e para onde vamos, inscreva-se no canal Além da Fogueira. Aqui, toda semana, a gente viaja pela história esquecida da humanidade, em busca das origens do mundo em que vivemos. Deixe seu like, compartilhe com quem ama a história e nos diga nos comentários: você acha que ainda vivemos na civilização que os sumérios criaram? Até a próxima fogueira!